Tratado de Metapsíquica, obra de Charles Richer. Bom, pessoal, quero deixar aqui alguns apontamentos aqui, a minha opinião. Charles Richer foi um grandíssimo cientista francês. Foi o inventor da soroterapia, ele foi prêmio Nobel de Medicina em 1913, ele foi fisiologista, foi prêmio Nobel de Fisiologia, de Medicina e tal, em 1913. Foi um grandíssimo cientista, um grande cientista francês. Ele começou a estudar os fenômenos espíritas. Ele era muito rigoroso, mas rigorosíssimo. Charles Richer era rigorosíssimo nos seus experimentos. Ele preferia negar 1000 experimentos que pareciam reais ali da comunicação dos espíritos, preferia negar 1000 a aceitar um que fosse falso, alguma coisa nesse sentido. Então ele caracterizava, ele enquadrava quase tudo como fraude, que ele era muito, mas muito mesmo metódico ali, muito rigoroso mesmo ali em seus experimentos, muito rigoroso mesmo. Então ele enquadra os fenômenos ali das irmãs Fox como fraude. Ele meio que debochava dos espíritas ali, ele meio que desacreditava dos espíritas. Ele era cético, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Esse era Charles Richer, para vocês terem uma ideia de como era a coisa ali no começo ali dos cientistas das bases espíritas ali, como era a coisa, como a coisa era séria. Tem gente que pensa, esses espíritas são todos fanáticos, todos que falam que os espíritos se materializavam, que comunicavam, que escreviam, que passavam psicografias e isso e aquilo. Eu estou mostrando como era, eu já deixei alguns livros em áudio aí que mostram como era ali as bases espíritas, minadas de cientistas espíritas, de cientistas da mais alta grandeza. Espíritas não, pelo contrário, cientistas céticos, ateus, que começaram a estudar os fenômenos ditos espíritas, os fenômenos que o espiritismo estuda. Então, prestem bem atenção no que eu estou falando. Charles Richer foi um cara que ganhou o prêmio Nobel, vencedor do Nobel de Medicina. E nem em Deus ele acreditava, para vocês terem uma ideia. Ele nem era um crente em Deus, ele era cético em relação à existência de Deus. Agora imagine em relação aos fenômenos espirituais. Esse é o livro que eu vou ler. Ele começou a estudar, ele era muito crítico, ele enquadrava tudo como fraude quase. Tudo para ele era fraude. As irmãs Fox não foi fraude. Ele enquadrou como fraude. As irmãs Fox, o que aconteceu é que ali, né, era uma pequenina cidade ali nos Estados Unidos, uma cidade de origem protestante. E elas começaram a receber ali muitas perseguições ali de pastor, de alguns padres, principalmente de pastores, muitos pastores. E ali aquele movimento começou a deixar o pessoal da cidade contrariado ali. Iam repórteres, pessoas de outras cidades ali, para saber o que estava acontecendo com aquelas irmãs ali. Isso começou a contrariar ali as pessoas influentes da pequena cidade, principalmente os pastores que não acreditam, né, pastores que não acreditam em comunicações espirituais. Eles começaram a receber perseguições ali de várias pessoas influentes da cidade. E por fim elas acabaram tendo que negar o fenômeno. Essa é a realidade. O fenômeno das irmãs Fox, para quem não conhece, não sabe sobre o que é o seguinte: eram pancadas nas paredes. As irmãs ouviam pancadas nas paredes e elas que comunicavam com aquelas pancadas. Elas comunicavam através de pancadas. Elas perguntavam as coisas. Isso é tal coisa? De tantas pancadas, se for assim. A pessoa fazia tá. O espírito dava tantas pancadas. Então ele enquadrou como fraude. Depois elas negaram. Elas falaram que elas que criaram aquilo, que era brincadeira, tal. Mas por quê? Como eu expliquei. Porque elas
além de receber ali uma maciça perseguição ali das pessoas influentes da cidade que estavam ali contrariadas com aquela aglomeração de pessoas de fora na cidade, repórteres, etc., ela recebeu dinheiro também para interpretar esse papel, que era tudo uma farsa. Depois, mais tarde, alguns anos depois, mais tarde, uma das irmãs veio a público simplesmente no jornal New York Times, nossa, no jornal New York Times, jornal New York Times, deu uma entrevista ali muito ali meticulosa, uma grande entrevista no jornal New York Times, falando toda a verdade. Os fenômenos aconteciam mesmo, que elas negaram simplesmente por isso, porque elas estavam sendo perseguidas na cidade e os pais dela aconselharam elas negar tudo, falar que era tudo brincadeira delas. Elas receberam dinheiro, ela falou também que recebeu dinheiro, ela pediu inclusive perdão ao espiritualismo por ter renegado, por ter negado uma verdade. E inclusive na casa que elas moravam, onde aconteciam os fenômenos, acharam um corpo de um caixeiro viajante dentro da parede. Era o espírito desse caixeiro viajante que comunicavam com elas. Mas Richer enquadra o fenômeno das irmãs Fox como fraude. Quase tudo ele enquadra como fraude. Então, é esse cientista que escreveu essa obra que eu vou ler agora, que eu vou colocar em áudio aí. Vamos ver, eu não li essa obra ainda, eu sei mas por cima assim, alguma coisa, mas eu não li ela inteira. É uma obra bem grande, é um livro bem grosso, vou ler aqui em áudio, obviamente. Eu vou ler digital, melhor dizendo, vou ler eu vou ler digital aqui que eu baixei, mas é isso. O que eu queria dizer é isso. Tratado de Metapsíquica, obra de Charles Richer, traduzido do francês. Então, gente, voltando aqui, não querendo me alongar, eu vou junto com vocês. Alguém, por acaso, nem sei se alguém vai ouvir esse áudio, né, esse livro áudio, mas se alguém ouvir, eu vou descobrir qual foi a reação, qual foi a conclusão que Charles Richer chegou, juntamente com quem estiver ouvindo, porque eu não li essa obra assim inteira ainda, eu li algumas coisinhas mais por cima. Então vamos ver que um dos maiores cientistas da história da França, é um cara muito rigoroso em seus experimentos, qual foi a conclusão que ele chegou a respeito da vida após a morte, da comunicação com os espíritos, com aqueles que estão aqui na Terra. O Tratado de Metapsíquica é uma verdadeira narração de fatos e descrições pormenorizadas de experiências psíquicas, descrições históricas e classificatórias, e são divididos nos fenômenos metapsíquicos objetivos, telecinésia, que é uma ação mecânica sem atuação e sem contato sobre objetos ou pessoas, reps, levitação, movimento, ação de mesas, escrita direta, transporte de objetos, casas assombradas e etc. A ectoplasmia, que é a formação de objetos diversos que parecem sair do corpo humano, tomam uma aparência material e são tangíveis, materializações de objetos e seres com aparência dos que já viveram na Terra, e nos fenômenos metapsíquicos subjetivos, telepatia, clarividência, clareaudiência, xenoglossia, psicografia. A sua maior contribuição, sem sombra de dúvida, foi o estudo do ectoplasma, substância responsável pela viabilidade dos fenômenos ditos objetivos. Foi ele quem, pela primeira vez, denominou a substância que emana dos médios de efeitos físicos de ectoplasma, naquele momento referindo-se aos fluidos que emanavam de Eusápia Paladino, uma das maiores médios da história do espiritismo. O Desencarne, de Charles Richer. Essa parte aqui, eu já li, essa mensagem, é uma mensagem que fala como foi que Charles Richer morreu, como foi que ele desencarnou, como foi que ele faleceu, né? Conta aqui o falecimento de Charles Richer, como foi recebido, como ele foi recebido, seu espírito, no plano espiritual e etc. A passagem de Richer. O Senhor
o Senhor tomou lugar no tribunal da sua justiça e, examinando os documentos que se referiam às atividades das personalidades eminentes sobre a terra, chamou um anjo, chamado Anjo da Morte, e exclamou: nos meados do século findo, partiram daqui diversos servidores da ciência que prometeram trabalhar em meu nome no orbe terráqueo, levantando a moral dos homens e suavizando-lhes as lutas. Alguns já regressaram enobrecidos nas ações dignificadoras desse mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres e outros ainda lá permanecem no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembra-te daquele que era aqui um inquieto investigador com as suas análises incessantes e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? Senhor, aludis a Charles Richer, reencarnado em Paris em 1850 e que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai? Justamente, respondeu o Senhor ao anjo. Pelas notícias dos meus emissários, apesar da sua sinceridade e da sua nobreza, Richer não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. Tens conhecimento dos favores que o céu lhe tem adjudicado no transcurso da sua existência? Tenho, Senhor, respondeu o anjo. Todos os vossos mensageiros lhe cercaram a inteligência e a honestidade com o halo da vossa sabedoria. Desde os primórdios das suas lutas na terra, os gênios da imensidade o rodeiam com o sopro divino de tuas inspirações. Dessa assistência constante lhe nasceram os poderes intelectuais tão cedo revelados no mundo, a sua passagem pelas academias da terra que serviu para excitar a potência vibratória da sua mente em favor da ressurreição do seu tesouro de conhecimentos, foi acompanhada pelos vossos emissários com especial carinho. Ainda na mocidade, lecionou na faculdade de medicina, obtendo a cadeira de fisiologia. Nesse tempo, já seu nome, com os vossos auxílios, estava cercado de admiração e respeito. As suas produções granjearam-lhe a veneração e a simpatia dos seus contemporâneos. De 1877 a 1884, ele publicou estudos notáveis sobre a circulação do sangue, sobre a sensibilidade, sobre a estrutura das circunvoluções cerebrais, sobre a fisiologia dos músculos e dos nervos, perquirindo os problemas graves do ser, investigando no círculo de todas as atividades humanas, conquistando o seu nome, a admiração universal. E em matéria de espiritualidade, replicou austeramente o Senhor, que lhe deram os meus emissários e de que forma retribuiu o seu espírito a essas dádivas? Nesse particular, exclamou solícito o anjo, muito lhe foi dado. Quando deixastes cair mais intensamente a vossa luz sobre os mistérios que me envolvem, ele foi dos primeiros a receber-lhe os raios fulgurantes. Em Carqueirane, em Milão e na ilha Hogue, muitas claridades o bafejaram, junto de Eusápia Paladino, quando o seu gênio se entregava a observações positivas. Com seus colegas Lodge, Meyer e Sidgwick, de outras vezes, com de Gabriel Delany, analisou as célebres experiências de Auger, que revolucionaram os ambientes intelectuais e materialistas da França, que então representava o cérebro da civilização ocidental. Todos os portadores das vossas graças levaram as sementes da verdade à sua poderosa organização psíquica, apelando para o seu coração a fim de que ele afirmasse as realidades da sobrevivência. Povoaram-lhe as noites de severas meditações com as imagens maravilhosas das vossas verdades, porém, apenas conseguiram que ele escrevesse o Tratado de Metapsíquica, um estudo proveitoso a favor da concórdia humana, e o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, em 1913.
Os mestres espirituais não desanimaram, nem descansaram nunca em torno da sua individualidade, mas apesar de todos os esforços despendidos, Charles Richer viu nas expressões fenomenológicas de que foi atento observador apenas a exteriorização das possibilidades de um sexto sentido nos organismos humanos. Ele que fora o primeiro organizador de um dicionário de fisiologia, não se resignou a ir além das demonstrações histológicas. Histológicas. Dentro da espiritualidade, todos os seus trabalhos de investigador se caracterizaram pela dúvida que lhe martiriza a personalidade. Nunca pôde, Senhor, encarar as verdades imortalistas, senão como hipóteses, mas o seu coração é generoso e sincero. Ultimamente, nas reflexões da velhice, o grande lutador se veio inclinado para a fé, até hoje inacessível ao seu entendimento de estudioso. Os vossos mensageiros conseguiram inspirar-lhe um trabalho profundo que apareceu no planeta como a grande esperança, e nestes últimos dias a sua famosa inteligência realizou para o mundo uma mensagem entusiástica em prol dos estudos espiritualistas. Pois bem, exclamou o Senhor, Richer terá de voltar agora a Penates. Traze de novo aqui a sua individualidade para as necessárias interpelações. Senhor, assim tão depressa? Perguntou o anjo, advogando a causa do grande cientista. O mundo vê em Richer um dos seus gênios mais poderosos, guardando nele sua esperança. Não conviria protelar a sua permanência na terra, a fim de que ele vos servisse, servindo à humanidade? Não, disse o Senhor tristemente. Se, após 85 anos de existência sobre a face da terra, Richer não pôde reconhecer com a sua ciência a certeza da imortalidade, é desnecessária a continuação de sua estada nesse mundo. Como recompensa aos seus esforços honestos em benefício dos seus irmãos em humanidade, quero dar-lhe agora, com o poder do meu amor, a centelha divina da crença, que a ciência planetária jamais lhe concedeu nos seus labores ingratos e frios. No leito de morte, Richer tem as pálpebras cerradas e o seu corpo na posição derradeira, em caminho da sepultura. Seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono. Há ali, cercando-lhe os despojos, uma multidão de fantasmas. Gabriel Delane estendeu-lhe os braços de amigo. Leon Denis, Camille Flammarion o contemplam com bondade e carinho. Personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores da revista Os Dois Mundos, cooperadores devotados dos anais das ciências psíquicas, ali estavam para abraçarem o mestre no limiar do seu túmulo. Richer abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas. Parece-lhe haver retrocedido as materializações da Vila Carmen, mas a seu lado repousam os seus despojos, cheios de detalhes anatômicos. O eminente fisiologista reconhece-se no mundo dos verdadeiros vivos. Suas percepções estão intensificadas, sua personalidade é a mesma no momento em que volve a atenção para a atitude carinhosa dos que o rodeiam. Ouve uma voz suave e profunda falando do infinito. Richer, exclama o Senhor, no tribunal da sua misericórdia, por que não afirmaste a imortalidade e por que desconheceste o meu nome no teu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderia reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros, aprendeste e ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse sem que a fé desabrochasse em teu coração. Todavia, decifraste com o teu esforço abençoado muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo e todos os teus dias representaram uma sede grandiosa de conhecimentos. Mas eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentastes as torturas da morte com todos os teus livros e diante dela desapareceram
os teus compêndios ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo desce do céu um punhal de luz opalina, como um venábulo maravilhoso de luar indescritível. Richer sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa que as ciências nunca lhe haviam dado. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrimas, de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estais no céu. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no pela estrada de éter da eternidade. Entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. Humberto de Campos, Espírito. Mensagem recebida em Pedro Leopoldo, a 21 de janeiro de 1933, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, Antelóquio. Não verão os seus propósitos realizados aqueles que neste livro esperam encontrar considerações nebulosas acerca dos destinos do homem, da magia e da teosofia. Tudo fiz por escrever um livro de ciência e não de devaneios. Contento-me, pois, com a exposição dos fatos e com a discussão de sua realidade, não sem pretender colimar uma teoria, se bem que com prejuízo de outras teorias, porque aquelas que até o presente momento foram propostas em metapsíquica me parecem serem de uma fragilidade desconsoladora. É coisa possível porque tem probabilidade que uma teoria viável possa um dia ser apresentada, mas o momento azado ainda não apareceu, visto se contestarem fatos sobre os quais se levaria uma teoria qualquer. É preciso, pois, antes de mais nada, alinhar os fatos, apresentá-los em seu conjunto e com pormenores, para então se cuidar de condições. É o nosso dever indiscutível, é até o nosso único dever. A missão é, ademais, muito espinhosa. Realmente, uma vez que se trata de fenômenos um tanto incomum, o público e os sábios conjuraram entre si negá-los tão simplesmente sem exame. Não obstante, os fatos existem, são numerosos, autênticos, brilhantes. Achar-se-ão, no decorrer das páginas dessa obra, exemplos tão abundantes, tão precisos, tão demonstrativos, que não percebo como um sábio de boa fé, consentindo na verificação deles, possa usar por todos em dúvida. Pode-se, em 3 palavras, resumir os 3 fenômenos fundamentais que constituem essa nossa ciência. Pode-se, em 3 palavras, resumir os 3 fenômenos fundamentais que constituem essa nova ciência. A criptestesia, a lucidez dos autores antigos, ou seja, a faculdade de conhecimento diferente das faculdades sensoriais normais de conhecimento. A telecinésia, ou seja, uma ação mecânica diferente das forças mecânicas conhecidas, a qual em determinadas condições tem à distância atuação sem contato sobre objetos ou pessoas. A ectoplasmia, a materialização dos autores antigos, ou seja, a formação de objetos diversos, os quais, as mais das vezes, parecem saírem do corpo humano e tomam a aparência de uma realidade material, vestuários, véus, corpos vivos. Aí está toda a metapsíquica. Quer me parecer que ir até lá é já ir muito longe. Ir mais adiante não o pertence ainda à ciência atual, mas desejo eu que a ciência, a severa e inexorável ciência, admita esses 3 estranhos fenômenos, por ela não reconhecidos até o presente momento. Escrevendo este livro, à maneira dos tratados clássicos das outras ciências, tais como a física, a botânica, a patologia, quisemos tirar aos fatos aos quais chamam ocultos e dos quais muitos indiscutivelmente são reais, a aparência do sobrenatural e da mística
que lhes emprestaram pessoas que nada sabem deles. Prefácio da segunda edição. Levei a cabo a primeira edição deste livro com a exposição de diversas novas experiências realizadas tanto por mim como por outros autores a respeito da criptestesia e da ectoplasmia. As mais recentes experiências postas em prática com Stephanie são tão decisivas que parecem não permitirem a mais leve incerteza a propósito da criptestesia. Foi-me endereçada uma reprimenda cuja importância reconheço, é que numerosas experiências ou observações indicadas no meu livro deviam ter sido abreviadas, sintetizadas, por assim dizer, o que lhe empresta grande força probatória. As últimas monições que relaciono são encurtadas, mutiladas, e isto é de meu mau agouro, porque uma relação, por muito demonstrativa que seja, quando é complexa, deixa de o ser à medida que a resumimos, sem dúvida nenhuma. Porém, eu tinha que escolher entre dois métodos. De uma parte, a relação de alguns fatos, pouco numerosos, escolhido com cuidado e expostos nos seus mais minuciosos e persuasivos detalhes. De outra parte, a acumulação de fatos numerosos, diversos, interessantes tanto pela sua multiplicidade quanto pela sua variedade. Ora, pois, preferi o segundo método, porque as pessoas que desejarem ir mais além num pormenor de tal ou tal experimentação, de tal ou tal monição, poderão consegui-lo a qualquer tempo nas fontes indicadas por mim. Nessas condições, a imperfeição das informações não é senão aparente, podendo-se facilmente suprimi-la. Disseram-me ainda, porém reputo esta crítica como um elogio, que me abstive demasiadamente de teorias, que, apontando fatos sem contudo chegar a uma conclusão, estava a caminho de contradições que davam muito à vista. Se eu tivesse apresentado uma teoria encomendada de antemão, pondo de lado o que fosse inconveniente, ampliando o que fosse favorável, dissimulando os argumentos incômodos, transformando as meias provas em provas inteiras, certo é que teria evitado tais contradições. Em vista do exposto, as objeções que me foram endereçadas não me abalaram, em absoluto. Apresentei-as a mim próprio, talvez até com maior severidade do que o fizeram os meus críticos. Não há que ver, ai de mim, que a metapsíquica está ainda nos seus primeiros passos. Toda teoria completa, metódica, inexorável, está nos dias de hoje condenada a não ser senão um doloroso erro. E não falo, vê-se logo nas críticas injustas, incompletas, inexistentes. No Mercury de France, cita-se a experiência, na página 208 do meu livro, e acham-na muito ruins. Porém, o anônimo que me criticou suprimiu simplesmente isto. Se indico esta experiência, a qual, ao lado das mais belas experiências que mencionei acima, é terrivelmente medíocre, não é para causar impressão, é para mostrar que o cálculo das probabilidades é de grande utilidade. Afirmo, pois, que a experiência é terrivelmente medíocre, que não é para causar impressão, que é dada tão só para ilustrar a aplicação do cálculo da probabilidade. E, sem mencionar em tais reservas, assacam-me uma condenação. Muitos outros críticos têm o mesmo naipe de valor. É inútil insistir. Desta tradução, nota dos tradutores. Página 241 desta tradução, nota dos tradutores. Ernesto Bozano, cuja opinião me interessou bastante, reprochou-me severamente por ter separado a metapsíquica objetiva da metapsíquica subjetiva, porque, segundo ele, estes dois capítulos da metapsíquica são, na realidade, os que mais se confundem. Não posso partilhar de sua opinião. Parece-me, ao contrário, que, sob o ponto de vista didático, essa separação, que é nova, constitui pelo menos um progresso incontestável. Demais, a especialização entre os diversos médios é quase sempre completa.
Eusapia Palladino, por exemplo, ou Mert Böhrer são médios de efeitos físicos exclusivamente, e não me consta que a senhora Piper tenha jamais produzido fenômenos físicos materiais. Algumas vezes é verdade, certos médios, como Home, como Kurski, como Station, Moses, como a senhora Esperança, são dotados de duas mediunidades reunidas, mas cometer-se-ia erro grave considerá-las como ligadas fatalmente uma à outra. A produção de luzes ou de ectoplasma é extremamente rara, tanto que muitas pessoas, hipnotizáveis ou não, têm clarões de lucidez. Essas criptestesias passageiras, irregulares, intermitentes, imperfeitas são muito comuns. Ousarei quase dizer que não há ninguém que no decurso de sua vida não as tenha tido. De modo diverso, isto se processa com a ectoplasmia, porque talvez não haja no mundo, na atualidade, 20 pessoas que sejam capazes de obter qualquer ação à distância sobre a matéria, salvo talvez por intermédio das pancadas. Porém, o estudo das pancadas deverá ser encarado com um cuidado maior do que aquele que se lhe tem dispensado até os nossos dias. Além do mais, os métodos de investigação para os dois metapsiquistas são, sem discrepância, diferentes, e só isto deveria ser suficiente para justificar a nossa classificação. Por outro lado, perder-me-ia a crer que um dos resultados essenciais do meu livro é o de ter estabelecido claramente essa necessária distinção. O que de boamente concordo com Bozano é sobre os progressos que talvez nos conduzirão a estabelecer alguma relação entre as duas espécies de fenômenos que até agora ainda não se ajustaram. Nada nos parece menos intelectual, salvo raras exceções, do que os grosseiros fenômenos de ectoplasmia, monótonos, desprovidos de significação e até de bom senso. Em definitivo, na opinião quase unânime de todos os críticos que se tenham ou não dado conta da coisa, a dissociação entre a metapsíquica objetiva e a metapsíquica subjetiva se realizou de modo completo. Isso quer dizer que o juízo que se forma de uma divisão pode talvez ser diferente do que se forma da outra. Aceitem-se os fatos da metapsíquica subjetiva. 2. Contrariam-se, de modo geral, se negam os fatos da metapsíquica objetiva. Os fenômenos de lucidez, telepatia, criptestesia, monições são tão numerosos, tão probantes, que não há como negá-los. Além dos casos de Alex Didier, Senhora Piper e Leonard, e de centenas de outros, todos demonstrativos, ainda da senhora Briffield, e, sobretudo, muitos outros que foram verificados. Talvez a opinião pública fosse preparada contra a metapsíquica subjetiva, quer em razão da hipótese da telepatia, acolhida desde o princípio sem nenhum desfavor e tornada quase popular, quer em razão dos admiráveis fenômenos da telegrafia sem fio. A verdade é que hoje não há absolutamente nenhuma oposição intransigente contra a proposição por mim apresentada e que de novo apresento sobre a mais simples das formas, a qual exclui toda hipótese espírita ou o que quer que seja. A inteligência humana possui outros condutos de conhecimento além daqueles dos sentidos normais. O senhor Leo Doughty, crítico mordaz, cuja má vontade para conosco ressalta a olhos vistos, chegou mesmo a dizer, mais ou menos, faça uma citação de memória, que de modo algum se negava a admitir esta extensão dada à inteligência humana. É pouco mais ou menos assim que se pensa, geralmente, de sorte que as indignações, as zombarias e os críticos dispuseram o público contra a metapsíquica objetiva, os ectoplasmas, os fantasmas. Nada ou quase nada se tem dito contra a lucidez e a criptestesia. Isto é acontecimento para consideração cuja importância não devemos dissimular. Podemos contar, na certa, com uma furiosa oposição
Tão logo se apresentam ao público, científico ou não científico, os fatos já por si novos e estranhos como os são os metapsíquicos. Já é conseguir muito fazer com que a metade das nossas concepções seja aceita. Ora, esta primeira metade não está quase mais em discussão, não porque a tenham declarado como verdade científica adquirida, oficialmente reconhecida, mas porque não falam dela nem mais lhe opõem sarcasmos ou negações. Se o meu livro tivesse por único objetivo fazer com que fosse aceita pela ciência essa probabilidade revolucionária que há no universo das vibrações desconhecidas que atuam no organismo humano para determinar na inteligência humana certos conhecimentos que os sentidos normais não lhe podem ministrar, estimaria então saber que tinha feito obra útil. Na hora presente, a aquiescência não tem necessidade de nenhuma de ser formal. A aquiescência, sem mais delongas, é o suficiente. Em conclusão, não mais tenho que defender esta proposição, que repito ainda, para melhor caracterizá-la e mostrar o seu valor. Vibrações há forças no universo que mexem com a nossa sensibilidade e determinam certos conhecimentos da realidade, ou de que são incapazes os nossos sentidos normais. Ora, isso, se bem ou não queira o Sr. Bozano, não é uma hipótese, é um fato. E não sou daqueles que dizem, nada representa um fato se não podemos explicar nem lhe dar uma teoria. Tenho de mim para mim, ao contrário, que esta probabilidade nova e formidável é uma revolução na psicologia. Quem nos poderá afirmar que ela não irá mesmo para mais longe? Até o instante atual, o esforço da ciência se tem restringido a provar o fato. Para o futuro, será permitido procurar as modalidades, assinalar os limites, aprofundar as condições. Embora nos limitemos à psicologia, sem nos aventurarmos na física geral ou na sociologia, percebe-se que estamos à flor d'água de uma nova psicologia. E como acabamos de dizer, ela é formidável. Toda a psicologia vai por inteiro ser modificada e não podemos prever as consequências dessa modificação. O que há com efeito de admirável na ciência é que, à medida que ela solta um dos elos da enorme cadeia misteriosa, aparecem outros cuja extravagância e beleza não puderam ser pressentidas pela nossa fraca intelectualidade. Cada progresso científico é uma brecha no insondável. Em resumo, a metapsíquica subjetiva penetrou definitivamente no cadinho inexorável da ciência. O que há com a metapsíquica objetiva se passa de modo diverso. Antes de mais nada, os fenômenos objetivos da metapsíquica são extremamente raros, prodigiosamente raros. Os médios de efeitos físicos são em número muito reduzido. Pode-se apenas citar uma dúzia daqueles que se prestam a verificações rigorosas, de maneira que a experimentação não pode ser feita senão com um número asaz restrito de pacientes, e mesmo isso em condições que deixam larga margem à suposição de fraude. Por exemplo, a obscuridade. Daí se chega a uma conclusão simplista: nada há senão fraude. E fica a gente autorizada a ter dúvidas, porque muitas vezes os grandes médios que se tornaram profissionais, conscientemente ou não, se entregaram a fraudes. Por muito perturbador que seja o fenômeno da criptestesia, é talvez ainda menos atordoador do que o da formação de um espírito que podemos fotografar e tocar. Outro sim, de modo algum fico surpreendido ao notar a virulência geral contra o ectoplasma. O estado de espírito do público é aquele de William Crookes, Marcel Bottas, Sir Oliver Lodge, antes que tivessem feito alguma experiência a propósito. Esse estado de espírito foi também o meu, com muita convicção e por muito tempo. Por que se indignar agora ao ver que o mundo inteiro pensa e conclui como tínhamos pensado e concluído?
Em todo caso, isso não deixou de ser uma arma perigosa nas mãos de certos jornalistas. As escapatórias, os xistes, as murmurações de cavalariças ou de cozinha tiveram curso livre. Alguns jornalistas viram nessa matéria, por si tão distinta, motivo para desfraudar a graça do seu espírito e a penetração do seu julgamento. Nada leram, vale a verdade, do que se escreveu sobre a matéria. Porém, desde quando é preciso, para redigir um eco humorístico, ter meditado e aprofundado as coisas. Aliás, esse amontoado de xistes não tem nenhum valor. O que é mais sério é o fato de certas experimentações de controle terem sido desfavoráveis a alguns fenômenos da metapsíquica objetiva. Trata-se dos controles relativos a Nielsen, a senhorita Gollinger, a Martha Eva Berold e ao fotógrafo Hope de Grieving. Não posso, num prefácio, entrar numa discussão que mais para adiante será exposta com brevidade. Contentar-me-ei em dizer que as experiências negativas, a não ser que o sejam em número enorme, e ainda bem, nada provam contra uma experiência positiva. Uma única experiência positiva, com a condição, claro, está de ser feita corretamente, tudo leva de vencida. Por exemplo, tenho entre as minhas as mãos de Eusápia, levanto-as para cima, separando-as, e neste meio tempo outra mão me acaricia. Eis aí uma experiência positiva. Não sei como podem infirmá-la, alegando: 100 vezes separei as mãos de Eusápia e jamais percebi uma terceira mão. Esta negação nada prova e fica um terceiro obrigado a demonstrar como pude, assim como Fried Mears e Oliver Lodge, ser enganado desta maneira. Na verdade, nossas experiências com pessoas assim, tão caprichosas, tão desconfiadas, serão sempre necessárias, porque indiscutivelmente a metapsíquica objetiva não está ainda construída em bases fortes como a metapsíquica subjetiva, o que se deve à extrema raridade de médiuns de efeitos físicos e à facilidade relativa de fraude. Pois que tudo o que até aqui temos visto não passa de fraude. Essa fraude começou com as meninas Fox, que extravagantemente imaginaram ser divertido produzirem pancadas. Daí para cá, milhares de indivíduos, muito crédulos, não há que ver, porém, a maioria imbuída de fé sincera, obtém nas suas sessões particulares, tão só para se acomodarem aos caprichos das meninas Fox, fenômenos de pancadas. Um dia Home teve o desplante de produzir uma mão fantasmática. Por causa disso, Slade, State e Moses produziram também mãos fantasmásticas. Um dia Eva teve vontade de velhaquear e fez cair ectoplasmas de sua boca. Por causa disso, Stanislava, Willie, a senhora Gollinger resolveram também velhaquear como Eva. Esse amontoado de embustes tendo desafiado todos os controles, é de uma inverossimilhança igual, pelo menos, àquela da ectoplasmia. O futuro, um futuro mesmo muito próximo, julgará o litígio. Os espíritas receberam o meu tratado de metapsíquica com grande frieza. Compreendo o seu estado de espírito. Em vez de aceitar a sua teoria ingênua e frágil, propus aguardar para se constituir qualquer teoria defensável, que os fatos fossem classificados, codificados, marcados, acompanhando-os das necessárias exigências do método experimental. Ao contrário, os espíritas julgam possuir já uma explicação adequada para todos os fenômenos. Disse-lhes que a sua explicação era hipotética, mas não hesitei em reconhecer que, em certos casos raros, a hipótese espírita simplista parecia ser a preferível. Creio bem que isso não é senão uma aparência, portanto, a aparência continua nela. Se os espíritas fossem justos, reconheceriam que a minha tentativa de fazer entrar na ordem dos fatos científicos todos os fenômenos que constituem a base de sua fé mereceria eu verdadeiramente alguma indulgência.
Reconhecem eles que o passo dado para trás é largo, já que, desde agora, a metapsíquica subjetiva, criptestesia, parece estar definitivamente classificada como um fato científico confirmado. A ciência é, acima de tudo, a soberana mestra do futuro. Não será por meio de preces, nem por atos de fé, nem por convicções irrefletidas que ela irá tomar corpo. É unicamente por meio de investigações exatas multiplicadas e sem receio de repetição. Direi que é necessário ser também tão audacioso na hipótese como rigoroso na experimentação. E sem receio de repetição, direi que é necessário ser também tão audacioso na hipótese como rigoroso na experimentação. O primeiro tratado de metapsíquica irá ter a sina comum. Ele irá logo ficar para trás e cair em desuso, porque os progressos desta nova ciência serão rápidos. Porém, ninguém mais do que eu se dará por feliz se topar com um novo tratado mais complexo, mais demonstrativo, que retifique os erros, repare as omissões, dissipe as incertezas, as obscuridades, as contradições deste esboço, o primeiro memorial metódico e didático de angustiantes problemas. Livro 1. Metapsíquicas em geral. Em todos os tempos, os homens verificaram fatos singulares, irregulares, imprevisíveis, que se misturavam com os acontecimentos ordinários da existência cotidiana. Então, não podendo encontrar uma explicação racional, supuseram a intervenção de forças sobrenaturais, bem como a ação de Deus ou de demônios, todos todo-poderosos. A pouco e pouco, com o progresso dos nossos conhecimentos, a fé nessas ingerências divinas ou demoníacas nos nossos acanhados quefazeres perdeu terreno. Aí, como eu disse, é um cientista que nem em Deus ele acreditava. Charles Richer. Quem quiser se inteirar sobre Charles Richer, dá uma pesquisada no Google aí. Charles Richer. Quer se trate de uma aurora boreal, quer de um eclipse, quer de um cometa, quer até de uma tempestade, não vemos atualmente nisso senão um fenômeno natural de que já conhecemos algumas leis. Quer se trate de epilepsia, quer se trate de ataque histérico, não apelamos mais nem para Hércules nem para Satã. Não obstante, as nossas ciências, malgrado os seus prodigiosos progressos, não puderam dar-nos a razão de ser de certos fenômenos excepcionais, aos quais as leis até aqui conhecidas da física, da química, da fisiologia não se aplicam. Charles Richer é mais ou menos como um Carl Sagan, como um Carl Sagan do passado, assim, como um Carl Sagan do passado. Ela é mais ou menos assim como Sagan. Como esses acontecimentos, assim, no ceticismo, eu falo assim, nem tanto no ceticismo quanto na inteligência também. Como esses acontecimentos e essas forças eram inexplicáveis pela ciência clássica, as ciências clássicas tomou um partido muito cômodo, ignorou-os. Porém, tais fatos estranhos, sejam negados, sejam aceitos, nem por isso deixam de existir. Pouco importa verdadeiramente que um fato reentre ou não reentre no rol das noções dadas. Pareceu-nos que era necessário apresentar no seu conjunto a exposição metódica desses fenômenos. É inadmissível que, por inabituais que sejam, não estejam eles próprios submetidos a leis e, consequentemente, acessíveis ao estudo, quer dizer, à ciência. Sim, nós cremos que possa haver aí uma ciência, ou quando nada, um estudo do sobrenatural e do oculto. Mas a palavra sobrenatural, bem assim como a supranormal, ambas de Fried Myers, não é boa porque no universo não pode existir senão o natural e o normal. Um fato, desde que exista, é necessariamente natural e normal. Rejeitamos, pois, as palavras supranormal e soberana. Rejeitamos, pois, as palavras supranormal e sobrenatural, da mesma maneira porque rejeitamos a palavra oculto para ciências ocultas. Isto equivale a dizer
muito ingenuamente, que elas são misteriosas e, por consequência, inabordáveis para nós. Propus em 1905 o termo metapsíquica, que foi unicamente aceito. Propus em 1905 o termo metapsíquica, que foi unanimemente aceito. Unanimamente aceito. Ele tem por si o que não é para desprezar a autoridade de Aristóteles, o qual, tratado das forças físicas, desejou escrever em seguida um capítulo acerca das grandes leis da natureza que iam além das coisas da física. Deu então ao livro, além das coisas físicas, o nome de metapsíquica, do grego metapsíquica. Quando apresentei pela primeira vez, no meu relatório presidencial, endereçado em 1905, em Londres, a palavra metapsíquica, o senhor Lutosławski me observou que, num trabalho seu escrito em polonês, Cracóvia, em 1902, Wildkley, ele havia sugerido a mesma palavra, mas com sentido muito diverso, e Boirac propôs o termo parapsíquico, que não prevaleceu, sendo que o vocábulo metapsíquico está em uso agora em toda parte. Importa-nos agora definir a metapsíquica, o que caracteriza o fenômeno metapsíquico, seja ele qual for, é o fato de ser dividido a uma inteligência desconhecida. O que caracteriza o fenômeno metapsíquico, seja ele qual for, é o fato de ser devido a uma inteligência desconhecida, humana ou não humana. Na natureza, não vemos inteligência senão nos seres vivos. No homem, não vemos outra fonte de conhecimento senão aquela provinda dos sentidos. Deixamos a psicologia clássica, o estudo da inteligência dos animais e do homem. Os fenômenos metapsíquicos são de outra laia. Parecem serem devido a forças inteligentes desconhecidas, compreendendo-se nessas inteligências desconhecidas os notáveis fenômenos intelectuais das nossas inconsciências. A metapsíquica, deixando-se de lado, é claro, a psicologia, cujo objetivo é nitidamente limitado, é a única ciência que estuda as forças inteligentes. Todas as demais forças que os sábios, até o presente momento, estudaram e analisaram sob o ponto de vista de suas causas e de seus efeitos, são forças cegas, que não têm consciência de si mesmas, são desprovidas não só de capricho, mas também de personalidade e vontade. O cloro combina-se com o sódio, sem que possamos suspeitar da menor parcela de intelectualidade no cloro e no sódio. O mercúrio dilata-se pelo calor à nossa revelia e sem que o possamos impedir. O sol projeta os seus raios calóricos, elétricos e luminosos nos espaços, sem nenhuma intenção voluntária, sem fantasia, sem escolha, sem personalidade pensante. Ora, as forças que determinam os pressentimentos, as telepatias, os movimentos sem contato de objetos, as aparições e certos fenômenos mecânicos e luminosos parecem nada terem de cegos e de inconscientes, como o tem o cloro, o mercúrio e o sol. Eles não têm esse caráter de fatalidade próprio dos fenômenos mecânicos e químicos da matéria. Parecem ter intelectualidades, vontades, intenções que talvez não sejam humanas, mas que, em todo caso, se assemelham às vontades e intenções humanas. A intelectualidade quer dizer a escolha, a intenção, a decisão parecida com aquela de uma vontade pessoal e desconhecida. Eis aí o feitio de cada um dos fenômenos metapsíquicos. Dividirei a metapsíquica em metapsíquica objetiva e metapsíquica subjetiva. A metapsíquica objetiva menciona, classifica, analisa certos fenômenos exteriores, perceptíveis aos nossos sentidos mecânicos, físicos ou químicos, que não alteram as forças atualmente conhecidas e parecem ter um caráter inteligente. Já a metapsíquica subjetiva estuda os fenômenos que são exclusivamente intelectuais.
os quais se caracterizam pela noção de certas realidades que as nossas sensações não nos têm podido revelar. Tudo se processa como se tivéssemos uma faculdade misteriosa de conhecimento, uma lucidez que a nossa fisiologia clássica não pode explicar ainda. Proponho chamar a criptestesia a essa nova faculdade, isto é, sensibilidade cuja natureza nos escapa. A metapsíquica subjetiva é, portanto, a ciência que trata de fenômenos unicamente mentais, os quais podem ser admitidos sem alteração das leis conhecidas da matéria viva ou inerte, nem das diversas energias físicas, luz, calor, eletricidade, atração, que temos o hábito de pesar e determinar. Contrariamente, a metapsíquica objetiva trata de certos fenômenos materiais que a mecânica ordinária não explica, movimentos sem o contato de objetos, casas assombradas, espíritos, materializações, fotografáveis, sonoridades, luzes, tudo realidades tangíveis, acessíveis aos nossos sentidos. Por outras palavras, a metapsíquica subjetiva é interior, psíquica, não material. A metapsíquica objetiva é material e exterior.